Meu amigo vascaíno, que dia quente no Vasco da Gama, dia de disse-me-disse, dia de fofoca. Enquanto o povo briga, o Vasco vai sendo destruído aos poucos aí por essa diretoria nefasta que se encontra aí no poder. A gente vai falar muito aí sobre a situação envolvendo o diretor executivo de futebol. Hoje o Vasco ouviu um não do português. E agora, Laureano, como que fica? Senta aí que eu vou te explicar. Mas assista esse vídeo aí sentado, perfeito? Para você não cair. A gente vai falar aqui também sobre o processo de contratações, certo? Por quê? O Vasco da Gama tem jogador aí à vista, mas sem diretor executivo de futebol, como que vai fazer a negociação e também como que o Vasco da Gama vai agilizar as renovações de contrato. E para o jogo de quinta-feira contra o São Paulo, você vai ser cobrado, hein, Pedro Paulo, se o Vasco for prejudicado. Você está aí na CBF, né? E o novo presidente da CBF, a comissão de arbitragem, colocou um árbitro aí com um histórico polêmico contra o Vasco da Gama. Isso e muito mais. Então eu peço a você que ainda não é inscrito, você que está descontente com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal. E a gente vai falar aqui sobre os reforços, né? Os nomes, porque tá faltando diretor executivo de futebol. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e São Paulo? Pois é, o Vasco se reapresentou hoje no CT Moacir Barbosa. Naturalmente, com uma substituição na equipe, né? O Hugo Moura volta à equipe vascaína como titular no lugar do Jair, certo? Na última partida não deu liga, o Vasco jogou sem volante, o Hugo Moura estava suspenso, jogou o Jair e o Tietê, agora volta aquela formação antiga com o Hugo Moura e também com o Tietê. Bom, e a CBF indicou, aí anunciou que Rafael Klein, isso mesmo, aquele velho conhecido aí, que tem um longo histórico, uma folha corrida ao prejudicar o Vasco da Gama, será o árbitro contra a equipe do São Paulo. E aí, Pedro Paulo, você está aí babando o ovo. Se o Vasco for prejudicado, tá? Eu vou mandar você lamber sabão e vou falar para você ir lá dar um abraço no presidente da CBF. Perfeito? E já estou avisando. Depois do jogo não adianta reclamar. De arbitragem a gente fala antes. Oficialmente o Vasco hoje anunciou a rescisão de contrato de Payet, fez vídeo aí, perfeito, agradecendo ao Payet. Se Payet está saindo, Coutinho está ficando aí, vai renovar com o Vasco por mais 2 anos, né? Felipe Coutinho. Sobre a situação aí do diretor executivo de futebol. Gente, que loucura! Ontem estava tudo certo para o Freeland ser o diretor executivo de futebol do Vasco. Mas tudo certo, tudo nos mínimos conformes. Aí o que acontece? O Carlos Amodeu mudou, né? Porque quem está cuidando é ele, Carlos Amodeu, porque Pedro Paulo está licenciado lá para ajudar a CBF, perfeito? E foram atrás do Mário Branco. Tomaram um não do português. O português recusou a proposta do Vasco. E aí, meu irmão, a gente já começa segunda-feira com essa notícia, amigo. E aí, o que acontece? Eu tomei conhecimento que o Freeland, né, volta a ganhar força.
Só pode estar de brincadeira uma situação dessa. Então, o Vasco, enquanto tem passador de pano, jornalista, defendendo aí, né, a, defendendo o Carlos Amodeu, Modeu, quando tem gente passando pano, eles estão dando um tratamento para o Vasco, que o Vasco vai cair se continuar desse jeito. Aí atrasa todo o planejamento. Por quê? O Diniz, né, tá com uma bomba na mão. Vários jogadores aí buscando renovação de contrato. O Vasco sem um diretor executivo de futebol, como é o caso do Paulinho, como é o caso do Jair, né, do próprio Léo Jardim. As negociações ficam congeladas diante dessa situação aí, perfeito. E daqui a pouco o pessoal vai mandar o Diniz plantar caju se o resultado não vier. O Diniz vai fazer o quê nessa situação? Está num clube aí altamente bagunçado, né? Essa é a grande verdade. E sobre a situação de reforços aí, que a gente tomou conhecimento, o Vasco está negociando aí em Cris Frente, tá? A bola da vez agora é o Alan Lescano, jogador lá do Argentino Júnior, né? Um jogador aí que o Vasco está tentando a compra dele aí, perfeito, naquele carnezão da Casa Bahia. Aquilo. Clubes também estão fazendo sondagem. Então, na medida que o Vasco da Gama demora para ir atrás, né? Seria uma oferta ali de 2 milhões de dólares ali. Na medida que o Vasco da Gama demora, outros clubes vão surgindo aí. A mesma situação envolvendo aí o jogador do Tigres, tá? Hoje confirmado aí, o Vasco está negociando a chegada do volante Lorenzo aqui no Gigante da Colina, né? O Lourenço Scipiosini, né? O Vasco está negociando a chegada do volante do Tigres. Bom jogador, né? E a situação do Vitor Sá, né? São as 3 negociações que tem aí no momento. Tudo cravado, fica tudo congelado por conta da falta do diretor executivo de futebol. E sabe qual é o agravante nessa situação? O mais difícil é o jogador aceitar conversar. Tem jogador conversando, o Vasco está demorando. E o presidente do Vasco, né, está aí servindo a seleção brasileira, e o Vasco segue comandado aí pelo Carlos Amodeu nessa bagunça generalizada que o Vasco da Gama se tornou aí. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!